Isaías, capítulo 40, versículo 6. Primeiro a gente vai ver aqui, irmãos, e eu vou falar e parar, tá? Então, o versículo 6 fala assim, Isaías 40, versículo 6. Voz que diz, clama. Então, essa aqui é a voz de Deus que está dizendo o quê? Clama. E alguém disse, o que hei de clamar? Então, aqui é a voz do homem perguntando, o que hei de... O quê? Que hei de clamar, né? Tá gravando, não faz feio o negócio, né? Bota as pulmão para fora aí. Então, a primeira parte está falando que a voz está dizendo, clama. Aí a segunda parte está falando que o homem pergunta, o que hei de clamar? Então essa palavra aqui, a gente sabe que primeiramente, vamos usar uma profecia que se refere ao João Batista, não é verdade? Ele é a voz que clama no deserto. E também por extensão para nós, mas depois nós vamos ver aqui que ela está falando, ó, clama. E ela não se desarrola a falar até pelas orelhas. Já disse para você, irmãos, falar muito não é bênção de Deus. Não é. A Bíblia nunca te manda falar mais. Mas está assim de versículo, principalmente provérbios que vocês estão lendo, dizendo, fala menos. Fala com cuidado. Então, comunicativo não é falar muito. Comunicativo é falar corretamente. Né? Falar muito é até um pouco de doença e perturbação, diz a palavra, né? Então ele não começou a falar. A voz fala, clama. E ele fala o quê? Mas o que hei de clamar? Então a gente vê, irmãos, que vários, mulheres também, eu falo mais dos homens, né? Vários homens na Bíblia, eles tiveram primeiramente um receio quando Deus chamava eles. Do que, pastor? Do falar. Não é verdade? O próprio Moisés, né? Não, uma das desculpas que ele deu. Não, mas eu não sei falar, porque eu sou pesado de língua, não sei o quê, blá, 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 blá. E depois Deus fez ele abençoado. Mas não é que ele não falava, porque a palavra que ele era poderoso em palavra e obras, né? Antes de ser chamado. Mas ele estava sem eloquência para ser um profeta. Ele achava, Deus abençoou. Usou por um tempo até o Arão, mas depois ele que pegou o cajado lá e não largou mais, né? Posso falar também do próprio Jeremias, né? Mas eu não passo por uma criança, né? Para de falar que tu é uma criança, porque eu vou te mandar, tu vai ir, tal. O próprio Isaías, né, irmãos, ali no capítulo 6, ele eu sou homem de lábios impuros, né? Moro no meio de um povo de puros lábios. Enfim, Deus foi lá, mandou o serafim preparar ele. E várias pessoas, o próprio Gideão também, mas eu sou menor da casa do meu pai, da menor casa, da menor tribo, né? E Deus usou ele também, enfim, várias pessoas, né? E eu já ensinei aqui que isso é o que diferencia o coitado. Já falei aqui, irmãos, coitadismo e vitimismo não é coisa de Deus. O coitado fala o quê? Não faço porque eu não tenho capacidade. Não faço porque eu não tenho condição. Isso é o coitado, isso é a vítima, isso é o miserável, e você não tem que ser assim. O humilde, ele coloca uma vírgula, já preguei isso aqui um monte de vezes, né? Mas se Deus me der a capacidade, eu consigo. Se Deus me der a condição, eu consigo. Se Deus me der a força, eu consigo. Ou seja, ele atribui a Deus, amém? A força para poder fazer aquilo ali. Então isso aqui, ele não desarrolou falar, né? Voz que diz, então a voz está dizendo, clama, essa voz é a voz de Deus. Mas aí ele pergunta, mas o que hei de clamar? Ele começa a perguntar. Deixa marcado aí, outro homem também que foi humilde, irmãos. Deixa marcado aí, tá? Ezequiel 37. Não vou falar sobre Ezequiel, só vou pegar as partes pelo menos hoje. Um pouquinho para frente, ó, Ezequiel 37. Um pouquinho para frente. Aí vai falar assim o versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Como eu falava, né?
Não foi ele que foi Deus que mandou ele. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Até então aqui quem fez foi Deus, amém? Não foi ele que foi Deus que colocou ele lá. E aí vai começar o que? Com Deus falando. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E ele fez o que, moço? Começou a desarrolar, a falar também até pelas orelhas? Hã? O que ele vai fazer? A mesma coisa, irmãos, que lá o profeta de Isaías 40. Amém? Voz que clama no deserto, voz que diz, clama. E uma voz diz, mas o que hei de clamar? E você vê que aqui ele faz o que? A mesma coisa. Ele não falou, irmãos, nem que sim e nem que não. E também não começou, a profetizar. Qual foi a resposta dele? Depois da pergunta? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então ele não disse nem que sim e nem que não. Ele atribuiu o que? Essa sabedoria, esse conhecimento, o que, irmãos? A Deus. Eu também já falei isso aqui um monte de vezes. Não, quem ouve bem, fala bem. Quem ouve com humildade, vai falar com autoridade. Mas a pessoa lá quer muito aprender a falar. Está tudo errado. A pessoa tem que aprender a ouvir. Quem ouve sabe falar. Então ele não começou a falar nem que sim e nem que não. Nem que não, porque não tinha poder, mas não era com o poder dele que ele ia trazer aqueles vales de volta. E nem que sim, porque também se Deus não desse o poder, ia só o quê? Ia só passar vergonha. Então ele falou, Senhor Jeová, tu sabes. O Senhor é que sabe. O Senhor sabe se sim ou não. O Senhor está me perguntando aqui sobre a possibilidade ou a impossibilidade, mas é o Senhor quem sabe. Eu não vou dizer nem que pode e nem que não dá. De novo, mas isso aqui é uma humildade. Ele está dizendo, o Senhor é quem tem o conhecimento. O Senhor é quem tem a resposta. Se o Senhor falar que não tem como, quem é que vai fazer o contrário? Mas se o Senhor falar que tem como, quem é que vai fazer o contrário? É o Senhor quem sabe. E olha só, vamos ver que a resposta vai vir. Então, me disse, olha só, ele está falando, profetiza sobre esses ossos. É Deus falando, vai falar dessa maneira. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do... Você viu o que ele fez? Não mandou orar. Ele mandou falar. Ele não mandou continuar dando volta ali. Ele mandou falar. A palavra de Deus fala em Provérbios, que o sábio, Eclesiastes também fala, que o sábio, ele sabe o tempo e o modo. Então não é só o que falar, tem um jeito de falar. Será para ele começar a fazer uma oração? Deus mandava, começa a orar então. Mas Deus não mandou ele orar. Deus começou a mandar ele falar. E o que tu vai falar é isso, que eles precisam ouvir a voz da palavra do Senhor. É a tua boca que está falando. Mas tu está falando, ouça a palavra do Senhor. Olha Deus ensinando aqui, amém? Como é que se prega? Não é a tua opinião, é a palavra do Senhor. Deus não tem compromisso com o que tu acha, Deus tem compromisso com o que Ele diz. E aí vai começar a falar assim, ele está falando como que era para falar, amém? Aí o versículo 5 é Deus falando assim, assim diz o Senhor Jeová. Não fala assim diz Ezequiel. Era para dizer, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Depois vocês podem ler do resto, amém? Deus deu a ordem do que ele falar, que então era para falar dos nervos, era o junto, cada osso o seu osso, cada junta a sua junta, cada nervo, enfim, até que no final
veio a carne e até que no final ele profetizou, veio o Espírito. Mas ele falou: profetiza agora, filho do homem, ô Espírito, sopra dos quatro cantos. E aí então ele vai entrar, amém? É a palavra que eu pregava na quarta-feira da nossa virada. O que Jesus falou para nós, vamos lá em João 3? A carne não presta para nada, o que dá vida é o Espírito. O que nós vimos lá em João capítulo 6 na semana passada, na palavra da virada? Ele diz: as minhas palavras são Espírito e vida. Então não adianta, irmãos, não vai ter Espírito, não vai ter vida, se nós vamos falar o que? A palavra do Senhor. Não é a minha palavra, não é o que eu acho, o que eu deixo de achar, não é o que eu penso ou deixo de pensar. Nós temos que pegar o que, irmãos? A palavra que já está o quê? Pronta. Eu falava hoje de tarde, né? Teve um momento, irmãos, que a palavra de Deus ela não existia escrita, né? Mais ou menos, vamos falar assim a grosso modo. Por isso que você tem que fazer a grade. Quem não fez a grade ainda está para bater do passo, tem que fazer a grade. Mas mais ou menos o Antigo Testamento, irmãos, ele foi feito mais ou menos, escrito, né? Mais ou menos uns 1500 anos, mais ou menos. Então ele foi, né? Até ele ser, digamos, completo. Na época de Jesus estava completo. E o Novo Testamento demorou mais ou menos 100 anos. Né? Por exemplo, o último livro, que foi Apocalipse, foi escrito quase 100 anos depois de Cristo. Já fazia mais de 70 anos que ele tinha voltado para o céu. Então, tudo demorou mais ou menos uns 1.600 anos. Então, houve um momento que a palavra não estava escrita, né? Ela não estava registrada. Por exemplo, ali, Ezequiel ainda não estava, né? Estava acabando o livro dele, Isaías também. Mas hoje, irmãos, não tem mais isso. Não tem nova revelação, não tem uma nova inspiração, não tem uma nova palavra. Hoje, para nós, já está fechado, já faz anos, né? A nossa Bíblia vai de Gênesis até Apocalipse. Não tem que acrescentar, não tem que tirar, não tem que atualizar. Você não é chamado a usar a criatividade para pregar a palavra. Você não é chamado a usar a imaginação para pregar a palavra. Lembra da pregação de domingo? A mesa já está preparada, está tudo pronto. Você não tem que ficar preocupado se vai ter pão. O pão já está pronto. Você não tem que ficar preocupado se vai ter vinho. Vinho sem álcool, né? Não é o vinho cachaceiro, né? Já está pronto e vai derramar o cálice. Não tem que ficar preocupado se vai ter o óleo. O óleo já está separadinho. A nossa única preocupação aqui, irmãos, hoje o quê? É puxar e sentar. A nossa parte, na verdade, é o quê? Não é a nossa parte, porque a parte é tudo pronto. É só o quê? É só puxar a cadeira e comer. Então a nossa parte, irmãos, hoje em dia, falando da nossa parte, que é a palavra, não é usar a criatividade, a imaginação. Não vai ter nova revelação, não vai ter uma inspiração, não vai ter nada disso, já está fechado. Ou seja, hoje, quando Deus nos fala sobre algum assunto, o que nós temos que dizer? Eu acho, eu penso, eu imagino? Não. Tu o sabes. Mas onde é que vai estar a revelação da sabedoria de Deus? Na palavra de Deus o quê? Escrita. Amém? Cabe a nós fazer o quê? Ir buscar, receber e falar ou anunciar o quê? Do mesmo jeito. Se Deus mandou vir os nervos primeiro, não é para dar um gostosão, dizer, eu não concordo, eu acho que devia primeiro vir o corpo pronto. Deus não pediu a tua opinião, Deus mandou falar. Primeiro tem cada coisa essa ordem. Ah, mas eu não concordo, eu acho que... Não. Tem que ser exatamente como Deus falou, para ter o quê? Exatamente o resultado que Deus quer que tenha. Amém? Então Ezequiel, hoje, nós, como Ezequiel hoje, só que hoje nós temos tudo pronto. Nós já temos tudo os sabes. Então o que Deus fala sobre a família, já está tudo revelado, de Gênesis a Apocalipse. Não tem uma nova revelação. Não vai haver uma nova vontade de Deus. Cabe a nós o quê? Ir buscar, aprender e tomar posse. O que Deus fala sobre cura divina? Não vai ter uma novidade, uma nova revelação. Está tudo pronto. Cabe a nós fazer o quê? Ir para a palavra de
Deus. Aí já vai o pastor Moisés mais uma vez dizendo: irmão, é importante você buscar em casa também. Não tem salvador da pátria aqui na igreja, irmão. Não é o pastor que vai mudar a tua vida, não é o culto que vai mudar a tua vida. Se você em casa também não tiver o teu momento com Deus. Adianta a pessoa ficar 29 dias sem comer, porque ela vai um dia no restaurante 5 estrelas? Adianta? Talvez nem fique vivo para chegar lá. Né? Vai ter um dia que vai ser a comida boa, a comida do chefe, de alguém que sabe o que está fazendo. Mas no dia a dia, irmão, que seja feijãozinho com arroz, pelo menos não vai morrer. Você já tem que ter o que? Uma constância. Então nós temos que ir para a palavra de Deus. Deus deu entendimento. Volto a falar, Deus não dá revelação nova, a revelação já está pronta, mas o entendimento, né, Deus dá. Então eu tenho que começar a manejar, como a palavra fala, né? Como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos que ser afiados na palavra de Deus. E não tem jeito, moço. Para ser bom de Bíblia, você tem que passar tempo com a Bíblia. E não tem jeito. E para passar tempo com a Bíblia, você vai ter, sim, que abrir mão de passar tempo com outras coisas. Duas coisas ao mesmo tempo dá. Não dá para vir Netflix e ler a Bíblia ao mesmo tempo. Não dá para jogar videogame e ler a Bíblia ao mesmo tempo. Não dá para ficar com o filho dando atenção de qualidade e lembrando. Não vai dar, não adianta, não vai dar. Tem que ser o quê? Renúncia. Dizer, eu deixo outras coisas para ficar com essa aqui. Amém? Aí eu tenho cada um que vai saber. Né? Mas o que me chama a atenção que assim como lá Isaías 40, aqui também Ezequiel fala: Senhor, é tu que sabe. Eu não tenho uma revelação. Eu podia falar da minha opinião, eu podia falar da minha possibilidade, ou poderia falar da minha impossibilidade, mas o Senhor é quem sabe. Ah, tudo bem, filho do homem. Então começa agora a profetizar dessa maneira. Tal. Coisa linda, né? Volta lá só para você ver. Volta lá para Isaías. Então, irmãos, aqui Isaías 40, ele faz a mesma coisa, né? Voz que diz, clama. E alguém diz, o que hei de clamar? Então o Senhor me dá as palavras. Se o Senhor me deu a missão de falar, então o Senhor me dá a provisão do que falar. Se o Senhor me deu a missão de dar o recado, então o Senhor tem que me dar o recado. Amém? O que hei eu de clamar? Ezequiel falou, tu sabes. Né? E aí nós vamos ver, irmãos, que agora, desde do resto que nós vamos ler, não é para ler ainda não, tá? Não quero ninguém que cabeça baixa quando eu não estou lendo. Desde o 6 até o 31, é só Deus que fala. Então quer dizer, o homem faz uma pergunta, tá, mas eu vou clamar o quê? Ah, meu filho, então senta que eu vou te dar o que clamar. E vai desde o 6 até o 31. Para mostrar, né? O problema, irmãos, não é falar, o problema é ouvir. Porque falar, Deus fala. E olha só. Então, era para começar a clamar o quê? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Então era para começar a falar da fragilidade da vida, da humanidade, né? Ó, começa a falar isso, ó, que toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Olha ali. Seca-se a erva. Você viu que 2 vezes ele fala? Ele fala no começo do 7 e agora. Seca-se a erva e cai as flores. É verdade, pastor. Recém estava com 15 anos, agora estou chegando aos 50. 40. Já passei dos 40. Eu já passei dos 40, né? Recém estava aqui. Cheguei aqui com menos de 40. Estou sendo com mais de 40. Que coisa, né? Quer dizer, passa muito rápido, mas, né? Por isso que a gente tem que valorizar. Como eu disse, ó, a gente tem que aproveitar aquele momento de se jogar de cabeça, né? Depois passa muito rápido. Então,
é o que eu digo, você tem que ser intenso. Está sentado comendo uma beterraba. Como é aquela beterraba? Nem sei porque falei de beterraba, Deus sabe. Come aquela beterraba, saboreia. Ah, mas amanhã eu... Calma, aproveita. Hora de trabalhar. Bota os olhos, sangue nos olhos e vai dar o teu melhor. Dá de ser um trabalhador relaxado. Trabalha e trabalha bem. Saiu do trabalho? Amém. É família, é lazer, é igreja. Bota a alma no que está fazendo. Seja intenso em nome de Jesus. Vive cada momento com aquela intensidade e verdade. Se a pessoa está sentada comendo, já pensando não sei no que. Está brincando com os filhos, pensando não sei o que. Calma. Passa muito rápido. Então o primeiro recado é: avisa o povo, avisa as pessoas que a vida é muito frágil. Que você hoje está florescendo, amanhã já está murchando. Que você hoje está todo viçoso, amanhã você está no chão. Que é um símbolo para morte, né? Seca-se a erva e cai as flores. Mas olha só, moço. Mas a palavra de nosso Deus subsiste eterna. É isso que fala em 1 João, né, moço? Que aquele que o mundo passa é a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... É a pregação que nós pregamos na virada do ano, né? Aquilo que é carne vai ser abalado. Aquilo que é carne não vai permanecer. No terremoto de fogo de Deus, vai tudo queimar e desabar. O que é abalável será abalado. O que é inabalável não vai se abalar. Então a palavra de Deus, ela é o quê? Eterna. Ela existe para todo o sempre. Então é para as pessoas botarem mesmo a sua fé, a sua prioridade, não naquilo que passa, mas naquilo que é eterno. E a palavra de Deus, ela é o quê? Subsiste eternamente. Então, quanto mais dessa eternidade tiver um coração cheio, melhor. Agora, quanto mais das coisas que são temporárias, é mais vazio. Então vai lá. Tu me perguntou o que tu vai clamar? Então estou te falando. Fala para as pessoas que a vida é frágil. Fala que a vida delas é um sopro. Mas fala que o que vai permanecer é a palavra. Olha que coisa linda. Aqui eu estou parando, moço, mas ele está falando o que era para ele falar. Eu estou pedindo um recado, estou te dando. Olha só que coisa linda. 9. Tu, anunciador de boas novas a Sião. Sião hoje é a igreja, né? Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas. E dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. E é o que João Batista falava, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o pessoal acha, né, nos vindo aí João Batista, só porque ele falava de raça e víbora, o pessoal acha que ele era mal educado, mal-humorado, chutador de balde. Irmão, leia todas as coisas que ele pregou, que coisa maravilhosa. Uma das primeiras mensagens que eu já preguei aqui, né? Que no final da vida dele o povo dizia: ele não fez nenhum sinal, mas tudo que ele falou sobre Jesus é verdade. Que coisa maravilhosa. Ele era apaixonado, ele chegou a dizer, lembra? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então ele veio preparar o caminho do Senhor. Amém? Anunciador de boas novas. Boas novas no Antigo Testamento, boas novas, boas notícias. Já sabe que no Novo é a palavra o que? Evangelho. Então a palavra evangelho significa boas notícias. Então se eu falar, eu sou evangélico, então você está falando, eu sou portador de boas notícias. Lembra lá em Lucas, quando o anjo apareceu lá? Eis que vos trago, né? Os pastores? Eis que vos trago os novas. Lá em Belém de Judá, cidade de Davi, nasceu o Salvador, tal. Amém? Boas novas. Nós temos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Ou seja, nós temos 4, não é versões, né? Mas 4 formas de anunciar o quê? A palavra de Deus. Ou seja, a boa notícia de
Jesus. Então vai lá, anunciador de boas novas. Diz: eis aqui o vosso Deus. Ali, Isaías 7 foi profetizado, né? Que o nome do menino que seria dado, Isaías 9 fala, né? 7 fala sobre a virgem, 9 fala, e o nome que será dado será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então fala: olha aqui, gente, Deus está aqui, olha qual é a boa notícia, né? Deus, aqui está o vosso Deus. Ou seja, Jesus é Deus, né? Ele faria ali o alarde para Deus. Hoje eu falávamos com uma pessoa, uma coisa que eu já falava com a minha esposa já há um certo tempo. Irmão, pessoa começou a falar muito eu. Não dá muito, ela se desvia, ela vai cair, ela vai aprontar. E até mesmo os pastores, e eu me incluo, né? A gente pode contar um testemunho, pode falar uma coisa boa que Deus fez, mas, irmão, a pregação não pode ser baseada só no eu. Eu vivi isso, eu passei por aquilo outro, né? Até eu conversava com um colega pastor e falou assim: pastor, estou preocupado com o fulano lá. Tu viu quanto ele falou naquela mensagem? Eu falei assim: pois é, pastor, faz tempo que eu disse isso com a minha esposa. Muito eu. Falei: tem que orar. Não demora muito, cai. A Bíblia fala: fecha a boca. Tu tem que anunciar: aqui está o teu Deus. Até posso contar uma coisa boa que Deus fez na minha vida, mas no final os olhos do povo não podem estar em mim, né? Não pode estar no homem de Deus, tem que estar no Deus do homem. Oh, Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu quero esse Deus também. Oh, glória a Deus pela vida do pregador, mas na minha vida Deus também tem promessa. Oh, Deus, amém? É isso, irmão, senão você não está pregando o evangelho. Porque o evangelho fala o quê? Qual é o recado? Aqui está o vosso Deus. Essa é a boa notícia. É apontar: aqui está o vosso Deus, aqui está Jesus. Olha para ele, sobe no monte, grita, berra, né? Aqui está o Deus de vocês. Mas não é o profeta, mas é o profeta está apontando para ele. Ossos secos, ouçam a palavra de Ezequiel. Não. Ossos secos, ouçam a palavra do homem de Deus. Não. Ouçam a palavra de Deus. Assim diz Ezequiel? Não, assim diz o Senhor. Irmão, tá claro isso. Olha, e vai começar a falar mais aqui, ó, versículo 10. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário, o seu pagamento, né? Vem diante da sua face. Ele também vai ter juízo. Vai ter juízo, mas contra quem, irmãos? Contra Satanás. Porque o príncipe desse mundo já está o quê? Julgado. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Quem está condenado é Satanás. E isso não tem mais solução. Então ele veio para bater de frente. Amém? E aqueles que infelizmente, tanto na época de Jesus como hoje, depois falar um pouquinho mais, não aceitam. Lembra que eu já pregava lá no Natal, na mensagem dia 21, que Herodes ficou abalado quando ele ouviu que nasceu um rei. Por quê? Porque ele não era um rei verdadeiro, ele era um rei colocado. Então se nasceu o rei dos judeus, ele veio a perder o lugar, e ele não gostou daquilo ali. Muita gente começa a pregar a palavra, moço, e começa também a trazer conflito. Os bodegueiros não gostam que tu pregue o evangelho. Por quê, pastor? Vou arrancar as clientelas dele. Crente não toma cachaça. O pessoal das bocas de fumo aí não gosta dos crentes. Por quê, pastor? Vão perder os escravos deles. Enfim, aonde o evangelho chega, ele vai trazer esse conflito. Mas não é o conflito porque ele é mau, porque ele é notícia boa. Amém? Mas o que? É o conflito porque tem aqueles que não querem se dobrar, não é verdade? Então Jesus, você pode ver que muitas vezes ele bateu de frente com os religiosos, bateu de frente, né? Tanto que hoje é até um nome pejorativo ser chamado de hipócrita, mas hipócrita não é nome pejorativo, significa ator, aquele que atua. Mas hoje virou pejorativo, né? Fariseu não era uma coisa feia, era uma coisa até boa muitas vezes, mas muitos que ocupavam o cargo de fariseus eram fanáticos. E hoje chamar alguém de fariseu é chamar alguém de quê? De fanático, de mentiroso e religioso, ficou pejorativo.
Muito por causa de Jesus, né? Então quer dizer, vai haver esse combate, vai haver esses braços fortes dominando, vai haver a recompensa, né? Mas olha só, logo em seguida, para o povo, para as ovelhas. Olha que coisa linda. Como 11, como pastor apacentará o seu rebanho. Mas não chegou chutando balde, quebrando tudo. Chegou para os inimigos e para o rebanho dele, para as ovelhas. Lembra que eu pregava? Deus é pastor daqui, a ovelha dele. O seu rebanho, ele vai apacentar. Olha que coisa bonita. Tudo isso, irmãos, é Deus falando para o profeta falar. Eu te falei que vai desde os 6 até o 31. Ah, tu me perguntou o que é para te clamar? Deixa que eu vou te dar o recado. Quem fala não prego porque eu não sei. Não, é porque você não está ouvindo o que falar. Deus fala. O problema não é falar. O problema é ouvir. Quem ouve tem o que falar. Quem ouve bem, prega bem. Quem ouve bem, fala bem. Quem tira tempo para ouvir, vai ter atenção quando falar. Ah, que bênção! Claro, porque antes, no privado, estava o quê? Senhor, é tu que sabe. Me dá as palavras. O que eu vou dizer? Senhor, o que eu vou clamar? Ele fala, então pega aqui que eu vou te dar. Glória a Deus, né? Então olha essa coisa linda. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os braços, aqueles braços fortes que dá golpe nos inimigos do versículo anterior, eles protegem as ovelhinhas dele. Entre os braços recolherá os cordeirinhos. Olha só. E os levará no seu regaço. O regaço é colo, amém? O cordeirinho no seu colo. Mas aquele braço que acaba com os inimigos, ele protege os cordeirinhos dele, né? Ele guarda com carinho. Olha que coisa bonita, não? É Deus, é Jesus, né? E as que amamentam, ele as guiará mansa. Salmo 23 fala, né? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Repousar-me fazem pastos verdejantes. Pasto não é cama, pasto é comida. Mas eu vou comer tanto que eu vou poder o quê? Esparramar sobre a comida. Porque eu estou tranquilo com o buchinho cheio, que tanto que vai ter até demais. Que coisa bonita, né? E era isso que ele tinha que falar, irmão. Depois você pode ler em casa o resto, depois vai começar a falar mais, né? Mas isso aqui já é a palavra que ele está nos dando. Por causa de uma palavra. Voz que clama, voz que diz, clama. Essa voz é Deus falando. E alguém diz, mas o que eu vou clamar? Ah, tá. Boa pergunta. Deixa eu te dar aqui. Glória a Deus, né? Então é isso, mano. Temos que ter tempo com Deus. Não é pela criatividade, é pela palavra. Não é pela imaginação, é pela palavra de Deus. E de novo, irmãos, vai requerer tempo, vai requerer renúncia, vai querer consciente a disciplina do que tu vai te encher, do que passa ou do que não vai passar. Tem um momento para todas as coisas, já falei aqui. E você tem que se jogar de cabeça naquele momento. Mas para Deus muito mais. Como eu falei, não adianta não buscar Deus em casa e querer vir aqui no culto que ele que o pastor resolva. Não adianta não ensinar o evangelho para os filhos e querer que o pastor Moisés venha ensinar. Não, irmão. Isso é uma continuidade. Pai e mãe tem que ensinar em casa. Né? Tem que ser uma bênção esposo para a esposa, vice-versa. Não é o culto que vai mudar alguma coisa. Não é, o encontro com Deus. E Deus está com o namorado, por acaso? Como assim encontro com Deus? Na minha Bíblia, que eu prego e leio, diz que quando eu aceitei Jesus, ele veio morar em mim. Amém? Na tua deve falar a mesma coisa. Achei de versículo. Né? Eu sou o templo do Senhor. Então, quando eu busco a Deus, eu busco em casa, busco no meu particular, né? Busco quando ninguém está vendo, mais ainda quando é só Deus que está vendo. Então, você tirar foto de tudo que você faz na vida, é tu e Deus, né? E o que, irmãos? E aí, quando eu estiver na congregação, eu vou estar junto com os meus irmãos.
Não preciso da emoção, né? Falei, tem emoção? Vai lá na montanha-russa, tem fantasma. Vai pro lado de bungee jump. Eu quero emoção. Vai pro lado de bungee jump, então. Vai fazer jet ski, pular na água, sei lá o que. Te vira. Né? Então não é isso que vai firmar uma pessoa, moça. Mas é conhecer realmente a palavra de Deus. Todo viciado um dia viu a droga como uma novidade. Todo viciado um dia viu a droga como novidade. E ele teve o barato, só que depois descobriu o que, irmãos? Precisava de uma dose maior. E depois ele começa a descobrir o quê? Que mesmo que ele tome uma dose maior, dura menos tempo. Por quê? O corpo começa a acostumar. E ele precisa de uma dose maior, achando que é a dose maior, não é verdade? Só que ele descobre o quê? Que parece que quanto mais forte é a dose, menos dura o barato. Até que o quê? Se não cuidar, morre do overdose. Então não é assim, a gente não tem que deixar o vinho bom para o final. Nós temos que começar já com o vinho bom com Jesus. Amém? É isso que vai te firmar, é isso que vai te fazer uma bênção. É isso que vai te fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus. É passar tempo com Deus. Tem novidade. Eu quero buscar Deus. Tá aqui, 66 livros para te ler. Aonde? Gênesis, Apocalipse. Vai, meu filho. Deus é contigo. E ali Deus começa a falar com a gente. Aí você vem na igreja, Deus fala contigo. Você vem ali, ouve o show da fé, Deus fala contigo. E assim você vai crescendo um pouquinho, né? Não tudo por uma vez só. Vai crescendo, amém? Encerramos. 2 Timóteo capítulo 4. Segunda carta a Timóteo capítulo 4. Sei que agora é época de passeio, de viagem, nós temos bastante irmãos da igreja viajando. Mas você que está vendo aí vai ser abençoado, né? Em nome de Jesus. Depois o irmão vai continuar no mesmo espírito. 2 Timóteo 4. Irmãos, aqui Paulo, ele estava quase morrendo. A gente sabe pela história que ele foi decapitado, né? Foi morto por causa do evangelho. E quais seriam as últimas palavras de despedida? Manda um abraço para a mãe, para o pai. Deixa os cachorros para alguém. A preocupação de Paulo é, irmãos, que Timóteo cumprisse o ministério dele. Porque ele vai dizer depois, em casa você pode ler, no 6 do 7, fala assim, o meu já está cumprido. Já acabei a carreira, está tudo pronto. E tu, Timóteo? Como é que está a tua carreira, o teu ministério? Então eu vou te falar uma coisa, amém? E isso que ele fala, hoje para nós é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. O que vai falar o quê? Que pregues ao quê? Não, irmão, você não é mandado a criatividade ou imaginar. A mensagem está pronta. Pregues que palavra? A palavra de Deus, a palavra do Senhor, amém? Então nós temos que botar para dentro. Então, olha, que pregues a palavra. Eu não vou entrar em detalhe por detalhe. Que instes a tempo e fora, o quê? De tempo, seja todo momento. Redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade, aquela paciência de Deus, né? E doutrina, ou seja, é na palavra de... O que o senhor acha, pastor? Não me interessa o que eu acho. A Bíblia diz isso. E se eu não souber, não vou falar. Eu vou estudar. Porque se eu não sei alguma coisa, não é que falta conhecimento, é que falta eu conhecer. Porque está tudo o que eu preciso para a salvação, não tá? Então, né? Então eu vou meditar, né? Descobri, a palavra fala isso, aquilo, outro. Ou seja, a doutrina, né? Ou seja, a palavra de Deus. Tem que pregar a palavra. Você não tem que se esforçar para ser poeta. Você pode ser bom em poesia. Olha que quem está te falando é alguém que é bom, tá, moço? Minhas notas no colégio, a minha esposa prova isso. Mas sabe de uma coisa, moço? Como eu falava antes, não me adianta poesia e falar bonito. Um versículo é mais lindo que qualquer harmonia ou rima que o homem possa fazer.
Porque ela é a palavra de Deus. Amém? É a palavra. Prega a palavra. E aí? Porque virá tempo em que não sofrerão ou suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestres, né? Conforme as suas próprias concupiscências. Direto ao ponto. É a igreja e o pregador a gosto do freguês. E não vai ter que procurar muito, não. Ali fala que vai o quê? É igual as irmãs. Vive reclamando que não tem roupa para sair. Aí depois reclama. Olha só, lava roupa, tem roupa a lavar. Passo roupa, tem roupa para passar. Mas tu decide, criatura, tu tem roupa ou tu não tem. Não tenho roupa. Os filhos precisam de roupa. Eu não tenho roupa. Preciso de roupa. Aí depois tá reclamando, olha só, lavo, nunca acaba as roupas, dobra, sempre tem coisa para dobrar. Ou te decido, criatura, tu tem ou tu não tem? Parece que na ordem de sair, some, né? Na ordem de guardar, ela cria. Ai, pastor, é verdade, e discípulo fica tudo amontoado. Você entendeu, né? Então quer dizer, vão chegar a se amontoar, a gosto do freguês. Pregador e pregações a gosto dele. Muito mais hoje na internet. Não, você ouve cada heresia, Jesus amado. Mas é porque, irmãos, tem que orar por essas pessoas. Por quê? Porque se a demanda acaba, a oferta vai acabar também. Se tem coach, se tem herege, se tem falso profeta, se tem blá blá blá, é porque tem quem está procurando. O quê? Quem está procurando. E se tem bastante, é porque o povo procura o quê? Bastante. Então como é que tu faz, pastor? Tu ora para esses hereges se converterem e começar a pregar o verdadeiro evangelho. Amém? Ou tu ora para quem está buscando esses hereges se converter. Que daí não tem demanda, vai acabar a oferta. Amém? Sempre digo para você, irmão, Igreja da Graça não é a única igreja certa, não. Mas eu te afirmo com toda a certeza, é uma das poucas que prega o Evangelho. Não é a única, mas é uma das únicas. Começando, graças a Deus, pelo nosso missionário Soares, pastor Jairo, né? Espero que em mim também, né? Tu vê o compromisso de pregar a palavra de Deus. Amém? Essa era a preocupação de Paulo. Paulo vai dizer, eu já cumpri o meu ministério. E tu vai cumprir o teu? Eu já estou partindo. E tu quando partir? Como é que vai estar as tuas mãos? Então, Timóteo, prega a palavra. Fala, a tempo, fora de tempo. Porque vai ter uma hora que as pessoas vão ter comichão. E elas não vão querer ouvir a palavra. Sabe? Vai se coçar e aí elas vão procurar doutores. Olha só. Versículo 4, né? E desviarão os ouvidos da verdade. O que Jesus falou em João 17? A tua palavra é a ver. O que Jesus fala em João 14,6? Ele é o caminho a ver. Então Jesus e a palavra é a mesma coisa. Se desviar de ouvir a verdade é se desviar de Jesus. Elas vão parar de ouvir a verdade e o quê? E voltarão às fábulas. Conversa para boi dormir, né? Historinha. Mas e aí? Aí vai acabar aqui hoje no 5, tá? Mas depois você vai ver que ele continua falando depois dele. 5. Mas tu ser sóbrio em tudo. Não vai por essa turma não, viu, Timóteo? Tua mãe já falava que não é todo mundo, também estou te falando, não é todo mundo não. Tu tem que ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, né? Perseguição, luta, o preço de falar a palavra de Deus, o preço muitas vezes de falar a verdade da palavra, né? O preço, a luta, a renúncia, né? Sofre as aflições. Olha que coisa linda, irmãos. Faze a obra de um evangelista. Nós vimos que evangelho é boa notícia, então continua pregando as boas novas. Faze a obra de um evangelista. Isso aqui não é cargo, isso aqui é missão, né?
O evangelista é aquele que fala do evangelho, né? É aquele que fala da palavra de Deus. E para terminar, ele falou o quê? Cumpre o teu ministério. Já falei que a palavra ministério significa o quê? Servir, né? Já serve o que é para te servir. Se o Senhor está mandando, não é para te fazer uma coisa e dizer ok. Tu tem que fazer tudo que o Senhor mandar. E quem vai dar o ok vai ser Ele. Ok, Timóteo, meu servo, já fez tudo que eu te pedi. Não é o servo que diz missão cumprida. Quem diz missão cumprida é o Senhor. Amém? O soldado vai para a missão, não é ele que fala que a missão está cumprida. Quem libera ele ou não é os comandantes. Ele não gosta, vai para a cadeia. Subordinado. Vai embora sem menção honrosa. Né? Eles vão dizer, liberado. Tirou depois até um carteirinha, né? Ok, vai lá. É o maior que diz quando o menor cumpre a missão, não é o contrário. Então tu vai cumprir o teu ministério. Depois em casa você pode ler umas que ele começa a falar, porque o meu eu já cumpri. Daqui a pouquinho eu estou indo morar no céu. Mas tu eu quero deixar com essa compreensão, tá? Prega a palavra. Fala de Jesus. Faz o teu ministério. Cumpre tudo. Quer dizer, até aquele dia que tu acabou. Glória a Deus, né? Então, essa é a palavra de Deus, irmãos. Nós temos que falar disso. Por isso que o pastor fala assim, né? Primeiro a obra começa em nós. Depois através de nós. Eu não tenho que falar, Deus, eu vou falar para as pessoas. Não é essa a tua preocupação. A tua preocupação é ouvir. Se você ouvir, você vai falar com segurança. Se você ouvir, você vai saber falar. Já falei, quem ouve bem, fala bem. Quem ouve muito, pode falar muito. Né? Porque é Ele quem nos dá o recado. É Ele quem nos dá o pão para nós poder depois repartir, né? Cumprir a obra do evangelista e fazer. Não sei se Timóteo fez a parte dele. Eu sei da minha vida, né? E você tem que saber da tua também, em nome de Jesus. Amém? Então eu vou parar aqui. Deus abençoe você de casa, em nome de Jesus.